Chutei o time inteiro hoje. É, chutou mesmo. Bom, guys, estamos abrindo o vídeo. A gente está começando agora, 23h45. É, reunião mesa dos coaches sobre métodos de treino, tá? Vamos lá. A Tem que gente ter tá. uma vinheta, tá ligado? Tem que ter uma vinheta. Turu, tu, turu, tá ligado? A gente começou falando sobre. A respeito de métodos de treino, falando sobre como a gente divide isso, né? Como que é abrir a questão dos métodos de treino em lane ou por tópico, por fundamento e aí a gente tá tirando algumas opiniões aí. Mais alguém quer entrar nesse contexto? Bom, na minha opinião, eu acho que os treinos têm que ser sempre divididos, né? Ah, digamos um treino diário, 5 vezes por dia, Uhum, pelo menos de uma vez a 2 vezes por semana, você deveria fazer fundamentos, como uma escolinha de futebol, uhum, fundamentos mesmo de tipo de farm, de sabe, dentro do jogo mesmo, assim, de mecânica, Tipo como fosse uma coisa bem teoria. básica e mas fazendo dentro do jogo, Uhum. sabe? Tipo, fazer o cara aprimorar o que ele faz no dia a dia, no jogo a jogo, entendeu? Tipo, farm mesmo, como se comportar na lane, como se posicionar numa TF, esse tipo de coisa. Essas coisas assim, é interessante você estar falando, porque eu gosto muito, muito mesmo, pegar replays de jogadores do Elo Challenge. Uhum, Porque tem dois canais no YouTube, LOL Pro e o outro LOL Challenge, se eu não me engano. LOL Challenge Replay e LOL Pro Replay. uhum, Que são jogos completos de, por exemplo, o Faker contra o top 1 Malzahar Challenge, por exemplo. uhum, E aí eu especifico mídia. Mas antes de estar mostrando lógico pro jogador, eu estudo todo um jogo, todo um passo a passo do uhum, vídeo que eu vou apresentar para poder analisar junto com ele, tá pautando as partes que ele está errando e como ele deve melhorar perante o jogo por exemplo, do Faker, que nem eu coloquei, por exemplo, no exemplo. Por exemplo, como ele guarda, como ele se posiciona em rota, como ele faz a troca de dano dele, como ele faz o roaming. Eu dou todos esses detalhes assim mesmo com os jogos de profissionais para uhum. poder estar o máximo mostrando pro jogador mesmo como que a gente está fazendo o trabalho dele no mid, como está sendo o trabalho dele no mid, entendeu? Bacana. Outra coisa interessante é, após isso, eu costumo mais fazer, por exemplo, com cada jogador, eu faço um treino totalmente, um plano de treino individual, que eu acompanho com cada jogador cada semana. Por exemplo, uma semana eu foco o top, aí na outra semana eu foco o jungle, na outra semana eu foco o mid. Mas todo esse planejamento individual, eu não deixo passar a parte tática para minha equipe, entendeu? Eu passo a parte tática, mas sempre focando no jogador de cada vez. Assim eu tô hum, conseguindo corrigir aos poucos os erros que estão cometendo, entendeu? Acho interessante essa parte. hum. Também é um ponto legal. Como eu falar, eu gosto para mim de treinar assim. Passar o fundamento, o treino de fundamentos para o time, e isso vai de treinamento solo, um por um, cada um numa personalizada, ou todos juntos no time, até contra bot, que são os treinamentos mais difíceis, diga-se de passagem. Lotus acompanhou hoje, né? Uhum. Que de 20 partidas, acho que nenhuma foi realizada, nenhuma foi concluída. Foi engraçado. Então, tipo assim, o treino fundamental, o de fundamentos, é mais para o cara desenvolver o, o que ele tem que fazer no jogo a jogo, diariamente. É tipo uma escolinha de futebol. Hum, Você vai fazer fundamentos, fundamento é o passe, é correr, é tocar a bola, é dominar a bola e conduzir a bola ao domínio, é cabeçada, essas coisas que você vai fazer durante o jogo, para melhorar a sua performance durante o jogo. Então eu gosto muito disso, de fazer isso pelo menos de uma, 2 vezes na semana. E depois eu costumo fazer o treinamento com na lane mesmo, ou na próprio, sim, como é que eu vou dizer?
teórico, né? Mas um teórico com uma aplicação prática, uma aplicação mais prática no jogo. Por exemplo, vamos montar a composição. Eu explico as composições, eu dou uma aula de composição, daí a gente parte para um jogo e tenta formar uma composição e ao mesmo tempo identificar a composição do adversário para tentar counterar. E aí entra também a parte de função, que eu vou explicando para eles, olha, o Alistar, ele pode fazer isso, mas você pode aplicar a função dele a isso também, sabe? Ele é um suporte, mas ele pode ter a função, sei lá, exemplo, um split. Não que vai fazer isso com o Alistar. Mas, sabe, tem esse tipo de coisa. Por exemplo, você pode pegar um Tryndamere Jungle. Ele funciona muito bem como split. Você pode talvez deixar os 4 batendo e splitar com o Tryndamere, se você não tiver tão bom na jungle com ele. Sim. Mas, sabe, são coisas assim, que a gente vai dando funções dentro do jogo pro Champion e a gente vai fazendo isso teoricamente e ao mesmo tempo aplicando, né? Então eu gosto muito de mesclar esse tipo de treinamento. Sobre jogar um treinamento específico por semana para cada jogador, eu particularmente sei o quanto isso é bom, porque assim, você vai pegar uma semana o top, e aí durante essa uma semana o top vai estar evoluindo, mas os outros 4 vão estar deixando a desejar. E aí você vai ficar uma semana tipo, com 4 pessoas, digamos, para trás no time. E aí depois você vai ter que pegar o jungle. E aí, enquanto isso, vão ter 3 para trás. E aí só 2 mais à frente. Então você meio que desbalanceia, talvez. Entendeu? Eu gosto mais de fazer os 5, todo mundo junto, explicar e botar pro jogo. Eu vejo assim, eu acredito que tenha N formas de você ver as coisas dentro desse método de coaching. Existem aulas que a gente dá lá no time, da você, que são aulas teóricas e práticas, certo? Teoria seguida de prática, onde a gente se ajuda como coach analista. No entanto, essas aulas elas são voltadas para o time todo. Todos os jogadores conseguem aproveitar isso. Então é como se fosse realmente uma escolinha de futebol, como você fala. A gente tem um tema do dia, a gente vai trabalhar aquele um tema, e aquele um tema vai ser colocado em pauta durante o dia todo. Porém, existem coisas que realmente elas vão para o individual. Às vezes você tem um processo inverso. Como o Hunter falou, que ele faz um treino por semana, sei lá, para cada jogador. Existem coisas, como por exemplo, sei lá, o caso do intensivão que a gente fez. Que a gente tinha que pegar o jogador e ficar um X quantidade de horas com o jogador, instruindo ele em game da melhor forma possível, para ele conseguir ver como é executar a coisa correta. Então, tem pontos onde o coletivo funciona e tem pontos onde somente o individual resolve. No entanto, para mim... E aí, menininha? No entanto, para mim, é aquilo que eu falei, e eu vou repetir por propósitos do vídeo. Tudo começa de mindset. Para você poder executar essas coisas todas, você tem que ter o jogador dentro da mentalidade que você quer, da mentalidade que você consegue trabalhar. Então existe uma conexão muito grande entre o mindset do coach e do analista e o mindset dos jogadores. Se um dos dois desalinha, acontece coisas como a gente viu do jogadora, no caso, né, do nosso time esses dias. Onde ela estava com nutrição fora de ordem, com mentalidade fora de ordem, treino não estava sendo executado, e afins. Então, tudo isso vem de um erro de fundamento, realmente. O mindset é um dos fundamentos, que eu acho que é a área onde eu mais trabalho. Em termos de drill, dar um drill individual pro jogador, eu acho legal, mas eu acho que também é muito trabalhoso. A gente individualizar muito as coisas mostra que às vezes o jogador ele fica um pouco dependente. O que é complexo de se ver. Porque, querendo ou não, na hora lá, eles não podem ter a gente para auxiliar. A gente apenas pode instruir. Então, o contato muito direto com o jogador o tempo todo, eu acho que pode ser, em termos de treino, claro, eu acho que pode ser prejudicial. O que vocês acham disso? Entendi. Não, tipo assim,
acho que que nem você falou, depende muito de jogador para jogador, como tá sendo a mentalidade dele em jogo e tudo mais, pra você estar trabalhando numa certa específica com o jogador. Eu gosto muito de usar, como eu falei, esse método que eu faço, porque eu acho que eu consigo focar duas coisas ao mesmo tempo, tanto na equipe, tanto com o jogador individual, entendeu? E o bom é que o analista está sempre podendo dar auxiliada com o treinamento da galera, então fico bastante assim mesmo, entendeu? Essa parte. Sim, sim. O Fuma tá falando que seu mic tá bem baixinho, o Hunter. E tá tendo também um pouco de retorno. Você consegue dar um jeitinho nisso aí? Peraí. E agora? Agora tá melhor. Tá melhorado. Mas o restante, assim, só perguntando mesmo, Uhum. vocês costumam fazer o treinamento assim com a galera de que forma, assim? Quando vocês vão colocar assim na parte tática mesmo da equipe, na estratégia, vocês gostam mais de trabalhar a cauterização de composições ou vocês gostam de estar preferindo fazer, tipo, por exemplo, alguns piques preferenciais, forçar o ban de um ou forçar um pique de um? O que vocês costumam Bom, mais o que eu fazer? começo, eu tento começar com algum campeão que aplica em 2 ou 3 estratégias. Campeões que podem ter engage, hard engage, campeões que podem ter kiting back, e um split push ao mesmo tempo. Tem vários campeões, por exemplo, Irelia. Irelia consegue fazer as 3 coisas, então ela pode ser um power pick. Sim. Depois disso, eu vou vendo a formação da equipe inimiga. Se eu vejo que eles querem fazer um time de desengage, eu já tento pegar um de ou poke ou o kiting back mesmo, porque creio que kiting back seja mais forte que um desengage. Por mais que desengage tem kiting back também, são funções diferentes. Até porque normalmente os campeões de kiting back são muito fortes à distância. Entendi. Uma coisa que eu percebo que chega a ser engraçado. E aí, Taos? Seja bem-vindo, mano. Uma coisa que eu percebo que seja a ser engraçado é o seguinte. A ideia toda da comunidade da mesa dos coaches, ela tá aqui justamente para isso. A gente abrir esse assunto de como é que você começa no coaching, como que você aprende as táticas de treino. E eu nunca vi, pelo menos eu nunca encontrei uma fonte segura de informação sobre coaching nesse, 6 meses para 1 ano que eu tô trabalhando estudando coaching. Eu nunca encontrei uma coaching para LoL, tá, no caso. Claro, tem, como você falou lá, Hunter, que você se formou ou algo assim em coaching, eu acredito que seja isso. Sim. Existem sim cursos, só que eles são muito abrangentes. O coaching é uma coisa que ele transcende o jogo, certo? É uma pegada de lifestyle. Você pode fazer, como eu costumo falar pro pessoal do time que eu tô trabalhando agora, que você pode fazer as mesmas coisas, os mesmos métodos de treino, usar eles como base, digamos assim, para você fazer qualquer coisa na sua vida, pra você aprender qualquer coisa na sua vida. Então o coaching, ele transcende nesse sentido. Claro, se você quer aprender a, sei lá, montar castelinho de carta, você vai montar castelinho de carta e não jogar LoL, óbvio. Mas a tudo se adapta. Então, ter essa comunidade aqui é muito importante para a gente chegar a um consenso de o que realmente é interessante e do que não é. Porque, tipo, o Dan falou uma coisa, e aí o Hunter falou outra, e aí o Ale falou outra. Acho que é legal todo mundo ter, tipo assim, criar uma. Como é que fala? Um consenso. Um consenso, entendeu? Isso. Porque, que nem você disse, eu também muitas das vezes procurava método. Chegou um momento do LoL que eu não queria mais ser jogador, entendeu? Eu vi que os coaches estavam crescendo, eu achava interessante a parte deles em jogo, entendeu? A função, a real função deles, vamos colocar assim, em jogo. E tipo, muitos, vamos colocar assim, fóruns, etc, blá 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 blá,
tipo, não pauta uma coisa totalmente segura, não tem uma fonte viável que explica tão a fundo, por exemplo, composição X, composição isso, com campeão isso, campeão aquilo, entendeu? Por exemplo, se eu virar para um coach de um mês, falar aqui, cara, composição de Paul, o cara vai falar assim, oi? Aí ele chega lá colocar num site específico sobre a certo tipo de composição, Uhum. e muitas das vezes o que tá lá vai virar algo que mais pra frente não vai ser tão utilizado, entendeu? Vai ser algo que pode ser que o meta totalmente mude e não seja algo que seja tão eficaz, porque lógico, Sim, com o tempo o meta vai mudando. sim. Com isso que eu falo que até mesmo os sites ficam muito parado, dá uma informação, por exemplo, você busca uma composição, você busca uma composição de 2013, por exemplo. Entendeu? Uma parada assim. Sim, tem. E. Hum, Pode falar. obrigado. Acho que tem. O ideal é a gente chegar a exatamente como o Dan falou, num consenso do que realmente é importante pra gente trabalhar. Que é o seguinte, querendo ou não, a gente volta pra questão dos fundamentos. Porque é o que vai ficar. O meta vai mudar, às vezes um dia talvez o LoL morra. E aí? O que você vai Mas o fazer? fundamento, o básico, sempre vai existir. Exatamente. O Sempre fundamento, vai ser o ele... beabá, o Sim. ABC da parada. E vai servir pra qualquer coisa. Assim como eu vejo outros coaches darem coaching de qualquer coisa. Sei lá, eu vi o LS, que é um cara que, no meu conceito, é um cara incrível. Eu acho ele, com todas as palavras na boca, muito foda. E ele tem um método de treino que é o seguinte: ele é áspero, direto e informativo. Ele é prático, certo? Então, ao mesmo tempo que ele tem muita informação, ele tem a prática simples. É isso. Pá, o fundamento é esse. E ele sempre costuma falar que o segredo do pro player, e a gente vai entrar nesse conceito daqui a pouco, é justamente o fato de que o simples, o básico, ninguém sabe fazer. Porque você olha pro básico e você não quer fazer o básico. Você quer fazer a play. Você quer fazer o bonitão. Você quer jogar de Lee Sin, sabe? Então, tirar isso da mente do jogador e mostrar pra ele a importância que tem o fundamento, e até pros fundamentos de coaching, tipo, onde que a O gente... jogador entender que há diferenças entre a solo queue e o competitivo, que o básico Sim, serve muito dali do que pra uma outra coisa, entendeu? Tô dando sim. um exemplo assim por cima. Que tem muito jogador que é isso, que acha que sabe o básico, mas quando vai entrar pra uma equipe não sabe nem diferenciar os dois, entendeu? O competitivo da solo queue. Sim, é o que eu sempre falo pros que... Eu não sei como a gente diz, a gente sendo coach. Aliás, esse tipo... É um dos primeiros contatos que eu tenho com a quantidade relativamente grande de coaches. Eu me refiro como aluno, como jogador, sei lá. E eu falo pra eles o seguinte: você não precisa ser incrível em tudo pra ser pro player. Você precisa descobrir uma coisa que você é bom e gosta de fazer naturalmente, e o meu trabalho é fazer você ficar incrível naquilo. E pegar o resto das coisas que você vai mal, ou mais ou menos, e deixar razoável. Num ponto onde você consiga estar dentro dos outros. E se destacar por aquilo que você é incrível em fazer. O ponto é esse. Não dá pra criar um jogador perfeito. O Faker não é perfeito. Ele tem... Obviamente, observando, assim, por simplicidade, o meta e o que tem acontecido com o SKT, a gente percebe que o Faker, ele tem dificuldades pra lidar com coisas simples, às vezes. Que é o engraçado. Eu acredito que toda vez que eu vejo o Faker jogando de galho, eu me sinto numa contradição desgraçada. É o Faker jogando de galho. É um potencial mecânico desperdiçado. Sim. A própria G2 no MSI passado, eles aprenderam a anular o Faker, a quebrar o Faker, que é no early game chutar ele, que o Faker não tem isso, tipo, ele ficou tão assim, não, sou o melhor jogador do mundo, sou o melhor jogador do mundo, que quando ele tomou 3 kills em tipo, 3 minutos para G2, Uhum. ele tiltou, ele não conseguia voltar pro jogo, ele não conseguia fazer mais nada, ele ficou assim, naquele psicológico
totalmente quebrado e abalado. E Sim. você identificar esses pontos num jogador também é muito precioso. É um ato muito bom, porque se você identifica isso e usa isso como arma contra o teu adversário, você anula o teu adversário e você já tem uma pressão de jogo muito forte. A G2 fez isso no jogo, deu pegou umas 3 kills no fake logo no início, tipo, em 3 minutos o fake já tinha 3 kills, 3 mortes, e e logo depois a G2 acabou ganhando o jogo. Foi no jogo que a G2 ganhou. Logo depois, a SKT tipo, meio que respirou, parou e falou, não, vamos jogar em torno do fake. E aí a G2 começou a tentar ir no fake de novo e eles prendiam o fake, tipo, não deixava a G2 chegar no fake. E aí o jogo começou a desenrolar de novo para a SKT ganhou da G2 e o MSI. Então, assim, são coisas, são aspectos que a gente também tem que, como coach, como analista, saber observar como o jogador, o adversário também, se porta em determinadas situações, por exemplo, situações de pressão. Se o jogador, quando ele se sente pressionado, se ele tende a falhar mais, se ele tende a se desesperar, ou se ele tende a recuar, sabe? Tipo, então isso também é bem bacana de se ver, de analisar, digamos. Uhum. Sim. E aí entra aquele conceito, né? A gente vê um pouquinho do pezinho do coach nessa pegada aí, entendeu? A gente pode falar aqui da Red Canids, por exemplo. Eles até deram é, um- uma entrevista, acho que uma entrevista, com o Danilo Gentili no The Noite. Acho que foi isso. Com a psicóloga que ganhou o CBLOL, sendo bem direto. Foram os jogadores que jogaram? Foram. Mas quem colocou o método que levou eles para ganharem o CBLOL foi a psicóloga. E a Red Canids deixou isso bem, como se diz, em destaque. No próprio site da Red Canids, digamos assim, nas próprias notícias. Quando eles falavam a respeito disso, eles deixavam isso bem escancarado. Que é para mostrar que, por exemplo, essa parada que o Dan falou sobre o Faker e a G2, isso com certeza tem pezinho de coach. Com certeza o coach chegou e falou, olha, o Faker vê o jogo assim, assim, assado. Jogue XYZ e vocês ganham. Então, Trabalhou toda a estratégia pra Uhum. jogar contra o cara. sim, Todo mundo sabe ali o potencial do fake, como é um cerco em si em volta do fake durante o game. sim, sim. Inclusive, a gente estava discutindo isso há pouco tempo, essa semana, acho, lá no Uhum. time, né? Que a SKT, ela não joga o early, ela espera o early passar, só se mantém, vai farmando, vai crescendo, e quando chega no power spike deles, aí eles reconhecem o power spike e vão para cima e passam o trator. Uhum. São basicamente essas coisas que você tem que ter todo um aprofundamento do coach e do analista e do psicólogo, porque imagina só, você é um pro player, você é um jogador de nível mundial, e você às vezes você vê o cara cometendo erro, mas você fala assim, eu não vou abusar, que se eu abusar, eu posso também dar uma brecha. E nessa brecha eu posso dançar. Então, tipo assim, eles Uhum. também têm aquele psicológico para não, vou esperar, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E aí quando chega, eles passam um trator por cima. Isso também vai muito do psicológico deles. Ajuda muito eles terem um psicológico em dia para poder ganhar, para poder ver qual é a melhor hora da condição de vitória deles. Né? Uhum. E também para ganhar jogos que estariam perdidos. Né? No MSI desse ano, teve um grande equívoco, digamos assim, pelo menos que eu vejo, da Fnatic. Fnatic estompou o jogo, acho que foi contra Flash Wolves, ou Dire Wolf, não lembro. Foi o primeiro jogo deles no MSI. E eles estavam ganhando muito bem e tal. E daí eles foram dar um recal perto ali do Red, do time. E, cara, eles ficaram todos na moita ali, quietinhos ali, dando recal. O Koi passou por ali, achou estranho, deu um ataque, uma skill ali, pegou os 5. Quando pegou os 5 do outro time foram neles, mataram eles. E aí deram ace e deram GG. E assim, a Fnatic estava com condições perfeitas para vitória, porque eles já tinham levado o inibidor, uma torre de Nexus e tudo mais, era só entrar na base e ganhar. E por causa de um erro de recal, um erro de bobeira, assim, eles perderam o jogo. Entendeu? Uhum. Então,
acho que é bem isso mesmo, de ter tudo muito bem trabalhado como coach, como analista e principalmente como psicólogo, para poder manter a mente sempre tranquila, sempre arejada, assim, para nunca perder o foco e deixar desandar. Eu acho esse assunto muito engraçado, Dan. Eu lembro que a gente entrou nesse assunto logo Uhum. que você entrou pro time. Que foi sobre disciplina, né? Sobre você tá jogando bem e você continuar jogando bem. Você não sair do mindset. O Exato. não te subir a cabeça o teu desempenho, sabe? Então, tipo, é muito complicado. E o que que resolve isso se não um trabalho psicológico? Se não uma observação? Se não um preparo, sabe? Um prep. Uhum. Eu acho isso muito, muito engraçado. Essa coisa do recal. Eu lembro de um jogo da PEN. Era o Kami de Azir. E eu não sei o que cacetes aconteceu. Que o Kami de Azir, acho que tem toda a GG solo. Uma coisa assim. Era a época que o Azir, antes do rework, faz uns bons tempos, acho que faz um ano esse jogo já. Foi o jogo que a PEN entregou o CBLOL, acho que do ano passado. Não sei se você lembra. Para T1, Não, acho que foi. Não, não. Eu não lembro exatamente. Eu sei que o Kami entrou de Azir na base sozinho, achando que ia conseguir levar o jogo. E não conseguiu. E nessa morte do Kami, o time inimigo empurrou a base toda. E deu GG. E era final de MD5. Uma coisa assim. Então, tipo, eles estavam com o jogo ganho. Estavam numa situação que o jogo tava pra ser ganho. Só que por um misstep, um errinho de arrogância, de querer fazer uma play que talvez não desse certo, eles perderam o jogo. Então é muito interessante ver isso e eu falei hoje sobre isso lá no time. Sobre um jogador que eu acho que é muito legal. O LS fala dele bastante, do NA, que é o Bjersen. uhum. O Bjersen, ele joga com esse mindset que você falou, de saber a hora dele, saber o momento que ele tem que jogar. E isso exige do jogador mais do que ser só um jogador. Exige que ele tenha algum conhecimento de, de psicologia e de coaching, de certa forma. Ele tem que estar ali no meio daquele emaranhado, para ele conseguir enxergar isso, para ele perceber que ele não precisa jogar agressivo, que ele pode jogar safe, mas não o safe pussy. O safe no sentido de agir naquilo que ele tem certeza que vai funcionar. Naqueles pontos-chave que ele tem certeza que, se ele executar da forma correta, não tem como dar errado. Isso é o spot, onde o pro player anda com cuidado. A corda onde ele fica no bambo, sabe? A linha tênue entre esperar o power spike dele ganhar o jogo e a linha tênue de não esperar, de achar que tá forte, ir pra cima e entregar o jogo. Sim. Mindset total. Uhum. Uhum. Vocês Assim, têm. Vocês podem. Mais alguém quer falar sobre isso? Ou a gente pode ir para outro tópico? Pode ir para outro tópico, mano. Beleza. Tô esperando eu chegar na teórica, que aí eu vou começar a falar que nem louco. Eu sou um coach que trabalha muito com a teórica. Isso é bom. É bom escutar isso. Vou pegar umas ideias aqui hoje. Cara, teoria é o início de tudo, né, velho? Já que você quer entrar nesse conceito, vamos lá. Teoria é o início de tudo. Pra gente conseguir dar uma aula, a gente tem que ter estudado. Então, às vezes, a gente deu aula de Ward, né, essa semana. Uhum. E eu fiquei meio abismado sobre como eu acabei, por um tempo, tendo que pensar demais. E eu não tô acostumado com isso. Porque teve uma época que eu estudava todo dia, o tempo inteiro. E isso me fazia ter a informação fresca na cabeça, sabe? Então, aquela coisa de professor que, quando o professor fala pra você assim, não sei se você já perguntou como é a rotina de um professor. E aí você fala assim, professor, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou chegar em casa e vou dar uma estudada em X assunto pra poder dar aula pra vocês amanhã. Aí você pensa, porra, mas como assim? O professor vai estudar pra poder dar aula? What the fuck? Pois é.
às vezes a informação não tá tão fresca na sua cabeça. Você tem que recapitular para você conseguir rever os conceitos para você poder passar. Então a teoria é o início de tudo. Começa com o coach estudando, assim como qualquer outra profissão que envolva teoria. O coach estudando para ele poder pegar aquela informação de forma concreta, sintetizar e jogar no jogador. É sempre assim. Até pra ensinar, tipo, até pra ensinar a pessoa, tipo, a pessoa pegar a informação da teórica, entendeu? Tem que saber ensinar, entendeu? Tem que saber a ensinar e também o jogador tem que aprender a ouvir Sim, o sim. que o coach tem pra falar. É a didática, né? É a didática. Um exemplo sobre teórica, eu tenho as minhas próprias brisas, entende? E eu fico sempre tentando colocar o jogador uma função para ele. E eu fico comparando essas funções a outras coisas de vida, por exemplo, eu faço de tipo as funções de cada lane em uma banda. Eu conversei isso mais cedo com o analista do seu time aí. Vem aqui, vem comigo. E cara, eu sempre gosto de pensar dessas formas, porque o jogador, se ele for pensar dentro de jogo qual é a função dele, ele vai conseguir deixar o seu mindset um pouco mais aberto, entende? E ele vai conseguir focar mais dentro de jogo. Sim, sim. Um exemplo, eu dou das funções que eu dou para cada lane, o top. Cara, se você for estudar e tudo, e for pensar, chegar em um acordo top laner, a principal função dele é tentar ao máximo, não importa o jeito, tem que tentar irritar o time inimigo. Exatamente. Por exemplo, é o cara que tem que também ter tem que ter uma visão de mapa. Você tem que mostrar pra ele que, ó, você vai ser o cara que vai estar farmando e quando precisarmos vai ter que usar esse TP o seu. Um pequeno exemplo. Você sempre vai se irritar, você sempre vai tiltar quando um Jax está levando a T3 no top enquanto você está apertando no mid. Isso já é uma forma de irritar o time inimigo. Serve tanto quanto atrapalhar a composição, quanto para assim, irritar o inimigo mentalmente também, em geral. Eu sempre estudo bastante o top, eu sempre penso em vários metas e tudo, e esses metas também fazem de atrapalhar. Por exemplo, Camille. Camille tá pick-up-ban, é um campeão que atrapalha de várias maneiras. Tá dando retorno de voz aí, acho que no Hunter. De boa. Enfim. Opa, peraí. Por exemplo, a Camille, ela consegue andar pro mapa da pick-off, ela consegue avançar uma lane com facilidade, ela tem um engage muito fácil, ela tem desengage, ela consegue parar um AD Carry muito fácil, sem contar aqueles 1000 de dano real late game. E tipo, esse campeão já atrapalha muito o time inimigo sem nem estar forte, entende? Não é à toa que top laner normalmente tem que vir com TP ou normalmente ter um pouco mais de controle de grupo. Ou split push, algum dos dois. Já na jungle, é uma função totalmente diferente. É uma função, assim, que depende do jogador. Eu falo que a função de um jungle é ser criativo. E, criatividade para um jungler é absurdo. Espera aí, um minutinho. Só pra não deixar no vácuo, eu vou tentar completar o que ele tá falando. Voltei. Fala. Então, normalmente o jungle, ele é aquele que fica mais, assim, quieto, tá ligado? Mais sozinho, fazendo a sua jungle, limpando e tudo. E nisso, ele consegue pensar em várias estratégias do que fazer dentro de equipe. Normalmente o jungle costuma ser os shot callers, normalmente eles... shot caller, da em geral. Normalmente ele fala aonde o jogador deve ir, porque ele vai ter mais visão de tudo. E usando a sua criatividade em um jogo, vai ser extremamente bom para um time. Então, creio que a função de um jungle é realmente ser criativo. O mid laner é um pouco mais difícil de achar. Já volto um minutinho. Analogias. O Django é como se fosse um maestro, já que ele falou de banda. O Django é um maestro, é o
cara que vai fazer a música soar. Vai dar o ritmo da partida. Sim. Um jungler omisso, ele... Geralmente o jogo desanda. Seja em solo que o jogo desanda, em competitivo o jogo não existe. Principalmente hoje que o meta tá tão voltado pro Early jogo game. rápido, pro early game. O jungle que faz um power farm, talvez, é um jungle que abre mão do jogo. Sim. Voltei. Vou ter que falar um pouco mais baixo, família chata. Enfim, voltando, né, pro mid laner. Antes, eu acho que todos aqui já sabem que esse negócio de top, jungle, mid, AD carry suporte é o famoso meta europeu, porque antes disso os caras faziam tipo N caçadinho bot lane competitivo. E o meta europeu começou a aparecer lá pra tipo comecinho da Season 2, quando começaram a falar que seria melhor ter um jungler, tá ligado? Aí pensaram tudo em volta de um AD Carry, pra, tipo, um carregador, entende? Top ser um pouco mais tanque e etc. Aí eu sempre tento estudar isso também, porque isso aí até hoje continua. Eles de vez em quando aparecem uns meta diferentes, por exemplo, teve uma época que tinha Ziggs bot, mas já sumiu, continua, tipo, AD Carry e tal. E, enfim, continuando. O mid laner, digamos que ele é o faz tudo da equipe. Ele é a cautelosidade. Tipo, não é à toa que o mid é a lane que dá pra entrar mago, dá pra entrar tanque, dá pra entrar lutador, dá pra entrar assassino, atirador, suporte, dá pra entrar de tudo, porque o mid, ele completa um que o time tá faltando, entende? Por exemplo, uma Karma mid ajuda muito um time, tanto para engage quanto desengage, dá poke e tudo. E ela é suporte e mago ao mesmo tempo. Enfim, o AD Carry, isso aí já é mais algo pro jogador entender, ele procurar, ele pensar o que ele vai ser dentro de partida, qual a função dele. E a função de um AD Carry, eu sempre falo, AD Carry é o pilar do time. Toda essa estratégia de meta europeu veio através do AD Carry. Então ele tem que pensar o que é ser o pilar do time. Quando ele encontrar, pronto, ele já sabe a sua função. Sem contar que, tipo, tirando a teórica, sempre treino os AD Carry em questões de tudo, tipo, de farm a mecânica. O suporte, ele é a visão do time, não visão de mapa. Tá, tem também. Suporte normalmente tem que ter uma maior placa de visão. Mas eu falo visão do time em questão. Normalmente ele que tem que ter mais visão do que está acontecendo com as outras rotas. Como está a situação da jungle, por exemplo. O jungle está sendo invadido e o jungle quer tentar ajudar alguma lane. Tipo, o suporte pode ajudar muito isso. Ou top lane está perdendo. É feio, tá ligado? Ele vai tentar pressionar um pouco mais o bot. Então, creio que esse negócio de ter visão do time, ele ser uma visão do time, é muito importante, porque ele vai conseguir pensar mais nos jogadores do time. Porque suporte não é só para AD Carry, suporte é pro time inteiro. Enfim, é isso. Eu entendi as analogias. Acho que faz sentido. Acho que é legal a gente citar, assim, o ponto principal que eu consigo tirar disso é o que você falou sobre ser o meta europeu, que começou há um tempo. Jogos como o LoL, eles não são o tipo de jogo que consegue existir sem os jogadores, digamos assim. Claro, nenhum jogo existe sem os jogadores. Nenhum, porque se o jogo tá morto, o jogo vem a falir. No entanto, a evolução do jogo é dada pelos jogadores. As pessoas ficam se perguntando, você já se perguntou às vezes de onde vem o meta? E eu acho muito engraçado que a resposta de vários jogadores, como o próprio Dopa, o Dopa é um cara muito engraçado, eu acho ele muito engraçado. Ele tem pessoas que ele paga para estudar o que é meta para ele, para chegar para ele antes de todo mundo. Por exemplo, aquela parada de Ezreal Jungle, sei lá.
Esse tipo de coisa nunca nasce no Challenger, nunca nasce no Mestre, nunca nasce no Diamante 2. Esse tipo de coisa nasce no Prata Gold. No ouro, principalmente. Sim, porque as pessoas, elas têm uma noção básica do jogo, elas entendem alguns conceitos e elas tentam inovar. E aí isso traz algo de novo. Em algumas semanas, esse algo de novo tá no competitivo. É bizarro de você ver isso, a interação entre os elos, sabe? Tipo, cada coisa tem o seu lugar, de certa forma. O jogo evolui junto com os jogadores. E uma coisa interessante de se ver é que cada vez mais o jogo fica difícil. Então fica também mais difícil treinar as pessoas. Porque se você pega um jogador do zero, pra quem é coach, como será? Imagina dar aula pra um cara que tá começando do zero, que criou a conta dele agora, que tá nível 1. Como é que você vai, sabe, botar na cabeça do cara aquilo? É, é, a- é bizarro de se imaginar. Porque quando você vai dar coaching para um jogador ouro, platina, você imagina, tá, eu sei que são esses pilares que ele tem que ver, são os conceitos, você passa o mindset, algumas coisas específicas, e você vai ensinando o cara, porque ele já tem a base. Mas e se você conseguisse pegar um jogador e formar ele do zero? É uma coisa que o Dan fala muito. O Messi, né, tá no Barcelona desde o quê? Uns 8 anos de idade. Uma coisa assim. Então, como seria você pegar um jogador do zero, entre aspas, e fazer isso? Imagina o tanto de informação básica que você teria que tirar da cachola pra falar pro cara. E quanto mais tempo passa, mais complicado o jogo fica. Mais difícil. Então, por isso que eu acho difícil a morte do LoL. Assim como eu não acredito na morte do StarCraft. Porque é um jogo muito completo. Ele não é mais tão popular como foi antes, e as pessoas chamam isso de morte do jogo, mas não é bem assim. O jogo tá lá, tem gente jogando ainda. Então, o LoL é um jogo que eu acho extremamente difícil de morrer. Eu acho que as pessoas que são voltadas só pra diversão, sim, elas podem até sair do jogo. Mas as pessoas que pegam a essência do jogo, elas não vão sair tão cedo. Você tem jogadores aí com 5 anos de competitivo. Coisa bizarra de se ver. E eles saem do competitivo e continuam jogando LoL. Então a pessoa que pega a essência do jogo, ela não larga. O jogo é muito profundo. E principalmente agora com essa grande crescimento imenso do esportes no mundo inteiro, grandes organizações no Brasil e no mundo, surgiu margem para novos novos trabalhadores ingressarem nessa área, ingressarem no LoL, não através apenas do jogo, mas se filiarem ao LoL como profissionais de áreas que até então você achava impossível você conectar. Por exemplo, era impossível conectar um nutricionista com um time de jogo de computador. Hoje em dia, grandes organizações, até grandes organizações aqui no nosso país, têm nutricionistas, Sim. têm faxineiros, têm cozinheiros, tem pessoal do marketing, tem designers, tem motoristas e afins para cuidar, personal trainers para cuidar dos atletas. Então, você não só atrela jogadores para o jogo, mas você atrela também que esse jogo vai abrir caminhos de oportunidade de trabalho para outros lados, para outros tipos de trabalhadores. Por isso que eu acho que o jogo não morre, principalmente ao nível que está o LoL, o Counter-Strike, o Overwatch, que está começando agora, Sim. Dota e entre outros. O Boa noite, StarCraft, jogo. pessoas. E aí, Opa, Nathan? boa noite. O Desculpa aí StarCraft é um jogo o mais atraso. antigo. É um jogo mais antigo. Então ele acho que não pega mais tanto essa vibe. Mas jogos que ainda começaram, fizeram esse surgimento do esporte tão grande, essa expansão, não vão cair tão rápido assim, porque ainda vai ter muita coisa para se atrelar a isso. É o caso, como ele falou, do Messi e tal, o Paris Saint-Germain está formando time, o Schalke 04 da Alemanha já tem um time de LoL, o Fenerbahçe tem um time de LoL. Então, assim, são grandes organizações, grandes, o Flamengo, o Santos, entre outros, tem time de LoL. Então, as coisas estão caminhando muito para um crescimento exorbitante. E a gente ainda não tem como medir, dizer aonde vai ser o ponto de corte. Não tem como
é muita coisa, é muito crescimento que ainda vai ter. Então, esse negócio de, vai acabar, o jogo morreu, balela, não vai rolar. Por enquanto, não agora, não daqui até uns 10 anos. Uhum. A proporção é de uns 10 anos ainda de vida foda, assim, só de crescimento dentro do esporte. Então, por isso que eu tô falando, não é só atrelar novos jogadores ao LoL, mas é novas pessoas, uma renovação sempre contínua, não só de players, mas de outros trabalhadores. Então as coisas vão estar sempre movimentando, sempre girando. Por isso que não acaba tão cedo mais. Uhum. Ô Luziberto, você deu uma desmutada aí, você quer falar? Fica à vontade. Não, tranquilo, eu tava ouvindo mais pra poder pegar o feeling da conversa, né, que eu cheguei no meio dela. Uhum. Então, alguns pontos assim, que eu acho que posso contribuir para complementar mesmo o que vocês estavam dizendo assim, até agora aí. Nessa parte que você falando da questão do crescimento e dessa balança que o LoL tomou agora no último ano, né, principalmente, e tudo mais, porque vinha numa crescente bem forte, depois deu uma certa diminuída com a questão do PUBG e outros jogos, né, crescendo. Sim. Mas a visão que o Rafael colocou agora sobre outros profissionais, né, entrando nas equipes de LoL, nos times de LoL, nas organizações de LoL, a grande questão aí é justamente uma visão, certo, sobre o esporte como um todo, né? O esporte, né, com atividade física já tem há muitos anos. O esporte como atividade posso dizer, de venda, no caso, que traz a questão da divulgação para as pessoas, para as massas, né? Começa desde a questão de Roma ali, tudo mais, com os gladiadores e tudo mais. E as pessoas gostam de ou participar daquilo, né, agindo, ou de ver aquilo, né? E a gente tem uma comunidade muito grande no LoL que assiste os jogos, assiste, né, o CBLOL brasileiro, assiste as competições também de fora. E tudo isso gera, por isso que o Flamengo, o Santos e outros times no mundo têm participado também desse processo, porque isso atrai para eles, né, pessoas que atrai para eles coisas interessantes, atrai para eles coisas positivas para eles. Então eles vão querer isso, vão querer um pouco dessa fatia. Por isso que a Globo está entrando agora nesse processo. A gente tem uma liga universitária, uma liga que está crescendo bastante, que é a que eu faço parte. A Riot tem buscado participar mais disso, que é a empresa, né, do LoL e tal. Então, isso tudo vem a questão do esporte, no sentido de ver como não apenas como um joguinho, no caso, que se tinha na visão anteriormente, né? Até algumas pessoas ainda colocam ainda hoje, né? Mas sim como um esporte, né? Como é tido, né? Como um e-esporte, no caso. Você tem um time com jogadores, mas você tem um treinador, você tem um analista, você tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem todas as outras funções que o rapaz também citou também inicialmente ali, e todas essas pessoas giram em torno do desempenho no time. E assim como funciona outros times de futebol que a gente conhece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o mais forte é o futebol americano e o basquete. E outros países têm outros esportes. E assim como tem esses outros esportes, o League of Legends, no caso, chega também nesse cenário, chega também nesse sentido. E se você for pensar bem, o Brasil e a China têm sido os dois países, no caso, com maior crescimento, no caso do League of Legends, tanto pela sua população, né, que são dois maiores do mundo, mas por essa questão de lugares que são inexplorados, que não tinha tanto essa cultura. Os Estados Unidos já tinha uma cultura de esporte mais forte. No Brasil isso é novo, isso é algo de poucos anos. Então as pessoas estão todas ainda tipo, agitadas. Nossa, que loucura esse negócio, né? É possível trabalhar jogando videogame, né? Na visão dos jogos, né? de PlayStation, Nintendo e assim por diante. É possível trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso e sobreviver disso. Né? Era o meu sonho na infância, não sei o que e tal. E aí você tem pessoas que trabalham em várias funções, né, com várias carreiras, né, e elas se admiram por isso e começam a querer participar do jogo, querer aprender a jogar, querer aprender, ver uma forma de entrar, né, numa organização. E isso realmente é uma coisa muito muito interessante. O outro ponto que eu queria contribuir também com o pessoal nesse sentido é um pouco anterior a isso, foi a questão da função de cada jogador dentro do jogo, no caso, suporte, top, mídia, assim por diante. Eu concordo com esses pontos, eu só queria acrescentar também o ponto de que não é algo duro. Em que sentido? Não é algo que tem que ser assim, o cara é suporte, a pessoa é suporte, a menina, enfim, ou a menina é mid lane, não interessa. Enfim, a pessoa está naquela função, não é que ela tem que ter exatamente aqueles pontos, entendeu? Não necessariamente que ela tem que, tipo,
pô, ela não tem isso aqui, ou ele não tem isso, então, beleza, velho, você tem que aprender isso aqui. Se você não fizer isso aqui, você tá fora. E, então, assim, eu acho que combina mais um pouco disso com a outra fala sobre apresentar, explorar melhor as potencialidades, no caso, daquele jogador, entendeu? Aquilo eu achei muito interessante, aquilo até eu anotei aqui para poder pensar mais sobre isso, sobre os meus atletas também. Porque realmente é algo muito interessante. Por exemplo, eu tenho, nos últimos 2 anos, na verdade, a gente teve 3 suportes, que é uma função específica, né, que eu vou avaliar agora aqui. E aí, nessa função, a gente teve 3 atletas, no caso, né? Um deles, ele não era muito bom mecanicamente, mas ele falava pra caralho, falava muito, 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 muito mesmo. E ele era um cara altamente animado, altamente pra frente, altamente positivo dentro de jogo, né, falando, no caso, né? E isso agregava pro time de uma forma que não era mensurável você olhando o jogo, entendeu? Assim, olhando só o jogo, entendeu? Olhando o jogo ali. Você não via isso, você não conseguia necessariamente perceber. Tanto é que muita gente, quando via ele de fora, no caso, né, via o jogo, porra, teu suporte é muito ruim, não sei o quê, o problema é que teu suporte é muito ruim, e eu, irmão, você não sabe o impacto que esse cara tem no jogo, entendeu? Não necessariamente na questão do mecânica, mas no sentido, né, de levantar a moral do time, porque, como eu falei, é um esporte, né? Quando eu conduzo os meninos, no caso, no treino ou nos jogos, né, nas competições mesmo, eu vejo a mesma coisa que eu via no futsal quando eu jogava no semiprofissional, entendeu? As pessoas têm as mesmas coisas, são pessoas jogando. E essas pessoas jogando, elas têm a sua qualidade, o talento, algumas delas, né, obviamente, mas elas têm sentimentos, têm sensações. Quando começa a perder, pode se desesperar, pode ficar com raiva, pode brigar com outro, tem a questão do ego. Então, tudo isso é trabalhado, no caso, a partir das pessoas. E no LoL, no caso, não é diferente. No LoL não é diferente. Então, você tem que, além do talento, no caso, nessa parte, né, da questão da gameplay, do jogo, no caso, de fazer a sua função dentro de jogo, que é importantíssima, porque, né, é o que está ali. As funções relativas à questão da comunicação é o ponto assim que eu ressalvo mais forte no League of Legends, no jogo, porque é um jogo que você depende muito disso. São 5 pessoas, no caso, naquele time, que tem que cumprir um objetivo. E é um pouco do que a Kabum trouxe para refletir esse ano no Brasil agora. Essa coisa de pegar dos 5 estarem buscando fazer o mesmo objetivo no mapa ao mesmo tempo. Eu quero forçar agora uma coisa na bot lane, então o meu top lane agora vai ficar mais tranquilo, ou vai forçar lá para que o top lane não consiga sair de lá, ou então, enfim, vai fazer alguma coisa anteriormente para que possa liberar essa jogada na bot lane, ou o inverso, e assim por diante. Então é uma coisa que tem que ser conversada bastante, entender essas potencialidades de cada jogador. Da ação que eu estava falando de suporte antes, outro suporte que eu tive agora por último agora, ela já não falava tanto. Ela falava coisas pontuais, ela comunica coisas sobre o jogo, mas ela não tem necessariamente essa coisa do puxar para cima. E acontecia, jogadas que o time começava mal no começo do jogo, o pessoal meio que esmorecia, ficava todo mundo, porra, realmente, nós estamos aqui, não vai dar certo depois, mas vamos ver, né, e tal. Uma coisa muito, sabe, que você não pode deixar acontecer isso, entendeu? Você não pode, é algo mais no sentido do never give up, no caso, nunca desistir, porque se você não tem isso no League of Legends, no caso, você tá mal, porque é um jogo que tem muitas fases, não é um jogo que começa 0-0, você pode fazer a qualquer momento e é isso aí. Não, você tem muitas fases. Em alguma fase tem que ficar, como o rapaz colocou também, tem que ficar mais tranquilo, tem que ficar mais, tem que segurar, tem que agir com pressão de outra maneira. Não precisa ser a pressão, sei lá, a pressão de kill, ou a pressão de overload, ou outra. Você pode usar outros tipos de pressão para aquele momento, no outro momento usar outro tipo de pressão e explorar o caso que você tem no jogo. Isso demanda paciência, demanda estrutura psicológica da pessoa, dos jogadores no caso, para fazer isso. E nós, como coaches, ainda mais no cenário do Tier 3, no cenário universitário e outros mais, nós temos ainda mais essa função carregada, assim, tipo, de pegar, de tentar trazer isso para essas pessoas, no caso, né? Olha, gente, isso aqui você estava falando isso aqui, conversar no individual, conversar no grupo e fazer com que eles possam ficar mais fortes dentro de jogo, psicologicamente falando também. Entendi. Bom ponto aí, Luziberto. Posso fazer só 2 adendos, só 2 coisas assim que eu achei sensacional no que o Luziberto falou? Fica à vontade, né? Cara,
Eu sempre falei isso com o time lá, o Lopes sabe disso, o Luziberto, que é uma frase que é o seguinte: num time, quando um time é campeão, todos são. Agora, craque são apenas alguns. Então, quando Sim. você tem um suporte, o suporte não é tão bom, o suporte não sei o quê. Cara, mecanicamente ele pode não ser tão bom, mas se ele faz algo pro time, se ele não atrapalha o time, não há por que retirá-lo, ao meu ponto de vista, claro. Uhum. Né? E eu acho que o Lotus também compartilha disso. A Sim. gente teve um problema com o nosso suporte, a gente teve que dar uma afastadinha no suporte por conta de problemas mesmo pessoais, tal, que estavam embrulhando ali o time, e a gente teve que fazer um afastamentozinho, mas que a gente está conseguindo retornar o suporte agora, aos poucos. Então, isso é muito bacana tu ver esse tipo de coisa. Tipo assim, às vezes você não precisa arrancar o cara do time, mas é dar um tempo o cara só se restabelecer emocionalmente, psicologicamente, mecanicamente, profissionalmente, ou o que seja, e depois voltar com força total. E é o que eu falo. Se você for campeão, cara, você vai ser campeão e o time inteiro vai ganhar. Não vai ser só você. E se você perder, o time inteiro vai perder também. Então, assim, não é culpa de um ou de outro. É o time todo, ou ganha ou perde. Não tem essa de, pô, fulano, ciclano, beltrano. Não, o time inteiro ganhou, o time inteiro fez por merecer. O time inteiro perdeu, o time inteiro vacilou e acabou. Eu acho que não cabe a nós ficarmos botando, tipo, foi quem carregou o time inteiro nas costas. Claro que acontece, algumas poucas vezes, mas acontece. Quem carregou todo o campeonato nas costas foi fulano, ou quem fez o time perder foi ciclano. Não, eu acho que tem que ter um meio termo ali entre todos, todos têm que chegar juntos ali e responder junto pelo que acontece com o time. E o Luiz Alberto colocou de uma forma muito, muito, muito boa. Eu só queria deixar uma pergunta pro que o Luiz Alberto falou, que o Brasil é um dos países que mais cresce e tal. Em algum momento, e será qual momento, vocês veem o Brasil ditando, na verdade, o meta? O meta hoje em dia vem pela Coreia, digamos. Uhum. Alguém vê o Brasil vindo como uma possível, daqui a algum tempo, meta? Eu posso falar agora, né? Pode. Pode, fica à vontade. Não, assim, quanto a isso, essa discussão sobre, né, da onde vem o método e tudo mais, e a Coreia meio que sendo um dos lugares, né, que com maior exposição, né, desse método e tudo mais, né, dessa suposta criação das novidades. E eu fiquei pensando, por que pode acontecer isso, né? Fiquei pensando nisso porque quando eu tava entrando mesmo como coach, né, assim, né? Por que acontece isso? Por que, assim? O que acontece? E eu comecei a buscar sobre isso, né? Será que tem alguma coisa, né? Será que sei lá, quais são as respostas para isso, né? Bom, aí a gente tem algumas opções. Eu comecei a ouvir mais sobre, né, os treinadores dos times brasileiros, o que eles estavam fazendo, né, analistas e assim por diante, que técnica como um todo, o que eles estavam fazendo que não chegavam aí, né? Porque o que acontece? O que acontece, né, assim, de fato, né, é que o patch é o mesmo. O patch é o mesmo aqui no Brasil, o patch é o mesmo na China, o patch é o mesmo na Coreia, Estados Unidos, na Europa e assim por diante, nas outras regiões. Então, o que tem de diferente? Nada. Com relação ao jogo, né, claro, né? O jogo é o mesmo. Ou seja, se nós aqui, né, nós que coaches que estamos participando, a gente pega, lê o patch, analisa o patch, compara com o que tinha anteriormente, no caso, né, funcionando no meta, considerando a questão tanto de campeões como de pressão de jogo e tudo mais, né, quais são o tipo de composição que está funcionando melhor nesse momento. Enfim, se a gente considera esse tipo de coisa, né, analisa o patch direito, né, sabe, discutindo sobre ele, lendo sobre ele, comparando as coisas, testando as coisas, né, se tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai começar a ter essa questão como você falou, de pegar, de dar, de trazer, de dar novidade do meta, no caso, do que vai ser realmente interessante do meta. E até eu estava falando sobre isso, até dizer, não, a Coreia necessariamente não é o país não é a região que lança o meta, que lança o meta. Ele só, basicamente, algumas pessoas lá, né, acabam criando. Como é que é? Eles basicamente pensam. Tem toda uma mente por trás. Por exemplo, a gente está todo mundo aqui reunido, certo? Beleza. Uhum. A gente vai, estuda o patch em si, assim como você havia comentado antes. Digamos que a gente pega 5 jogadores da solo queue,
por exemplo, e nós estudando patch, pega a parte bruta em si e deixa tudo bem explicado em visual e oral em si, e explica tudo isso para os jogadores. Diz, ó, a gente tem um plano aqui, é bem interessante a gente testar esse tipo de coisa, sabe? Só que não é a gente que vai testar, nós somos a cabeça, nós somos os caras que vamos pensar, pegar a parte bruta e colher essas informações e repassar para os jogadores, digamos assim. Então, os caras que vão testar, os caras que vão realmente dizer, ó, isso aqui realmente foi bem interessante. A gente vai lá, reassiste aquele, tipo, chamados de VODs, né? A gente vai assistir os VODs e ver que aquilo realmente deu certo, sabe? Tipo, é questão de pensar bastante e executar. Aqui, a gente vê muito dedo, sabe? Os jogadores se preocupam muito com o dedo em vez de pensar mais. É o que eu vejo. Entendo. Eu vou falar um pouquinho da minha opinião. Assim, sobre Coreia e meta, eu acho que é o seguinte. A Coreia, e eu já ia entrar nesse assunto, eu acho até interessante o Dan pontuar isso aí. A Coreia, ela é top em muitas coisas. Top no sentido de ranking número 1, eu falo. Você não vê a Coreia ganhando em esportes, na maioria das vezes. É raro. Porém, para jogos, os caras são demais. Por quê? O que muda do patch daqui do Brasil lá pro patch lá pra Coreia? O meta do Brasil não é o mesmo do meta da Coreia. A gente imita um pouco, mas não é igual. Os coreanos, eles têm uma disponibilidade de mecânica muito maior. O jogo deles é diferente. O jogo na Coreia sempre foi early game. Desde que eu estudo o jogo na Coreia, ele sempre foi early game. Sempre foi 20 minutos. Se você tá perdendo, os 5 jogadores do time inimigo concordam em fazer... Ou se você tá ganhando, os 5 jogadores do time inimigo concordam em fazer open mid e ir pra próxima partida, porque eles sabem que você não vai conseguir fechar o jogo. Que você vai conseguir fechar o jogo. Na solo kill coreana é assim mesmo. Sim. Verdade. E por que isso acontece? Porque eles têm um mindset diferente. Então, esse mindset vem da cultura deles. O que forma o meta, de certa forma, é um informacional, certo? Mais cultura. O meta da China, não exatamente o meta da China, mas se a gente for falar estilo de jogo da China. É um estilo de jogo agressivo. E eles têm uma cultura um tanto quanto agressiva. O da Coreia é uma pegada de querer fazer sempre o melhor, de extrair o melhor dos jogadores. Então eles têm isso de abusar do jogador e tirar os 120% do jogador. Até os próprios jogadores de solo kill lá são assim. Por isso que a gente faz bootcamp na Coreia. Porque é o melhor servidor. Eles eram o servidor que estava mais preparado. E, tipo, de acordo com informações, é por isso que a maioria dos jogadores brasileiros acabou tiltando lá, porque aqui a gente não desiste da partida. Sim. Lá desistem. Lá eles são assim, o cara vê a bot lane 0/4, ele só open mid mesmo, sabe? Sim. E todo mundo aceita, todo mundo é humilde pra dizer, não, realmente, a gente errou aqui e vamos pra próxima partida, porque é inviável a gente jogar 20 minutos, 25 minutos de partida aqui e só tentar fazer uma coisa que sabemos que não vai dar certo mais, sabe? Por isso que os caras tiltam. Por isso que o Ranger, por exemplo, foi banido por conta disso, depois que voltou. Além disso, tem 2 pontos muito assim, principais, digamos, entre o meta coreano, digamos assim, o estilo de jogo coreano, e principalmente o nosso. Vou botar aqui, começar pela gente. Quem aqui chega numa reunião de família, ou por amigos, ou em algum lugar, bate no peito e fala, eu sou coach de um time de LoL. Ou quem aqui fala, eu ganho dinheiro como coach de LoL. Rapaz, eu tentei conversar, né? E não... Mas sabe por que isso? Muito... Mas sabe por que isso? Não tem a cultura. Porque aqui no Brasil, não é a cultura. Aí que tá. A cultura do videogame no Brasil é muito grande. O Brasil é um dos maiores consumidores de videogames do mundo. Sim, sim.
desde muitos anos atrás, desde a época de Super Nintendo e Mega Drive. O problema é que o Brasil, tudo assim, é visto como o videogame, a brincadeirinha da criança. Então, na Coreia, Sim. os caras têm leis, os caras têm uma legislação voltada para esportes. Os caras têm todo um aparato. Os caras, assim, você quer ser jogador de esportes? Ok. Você vai fazer uma faculdade relacionada a isso. Vai ter todo um apoio desde criança a isso. Você vai ter, digamos, uma escolinha, digamos assim, para isso. Nossa. E o governo, inclusive, dá apoio. O governo reconhece o esportes como algo patrimônio cultural, digamos assim, e tem incentivos para isso, sabe? E querendo ou não, é um estudo também, né? Exato. Há Não dois se anos trata atrás, de só brincadeira. nos Estados Unidos, as faculdades começaram a aceitar jogadores com bolsas de estudo para esportes. Nos Estados Unidos, não sei se a galera acompanha, mas você, para fazer uma faculdade, é muito caro. E você tem que correr atrás de bolsa, porque as faculdades nos Estados Unidos são pagas. Não existe faculdade federal. E, e aí você tem que correr atrás de bolsa e tal, tem que ser atleta ou algo do tipo, piriri parará. E hoje, há 2 anos atrás, começaram a aceitar atletas de esportes para formar times de faculdade, times universitários, Ó, para jogar essa liga. onde entra Isso você aí, começou, Taos? isso começou ano passado. Uhum. Ou seja, a gente já está ainda 2 anos atrasados em relação a isso. E mais um grande problema que existe. A legislação aqui não existe nada, ninguém apoia em nada aqui. Ou quantas marcas grandes você vê aqui no Brasil apoiando? Poucas, são pouquíssimas, você conta em uma mão. Quantas grandes empresas. Lá fora você tem a Coca-Cola já, você tem o McDonald's, você tem, sabe, coisas imensas, imensas. Aqui está começando ainda. Tá tipo, E só está sabe, começando porque exato. eles estão vendo que está Que dá de crescendo o dinheiro. cenário. Porque Só para você ter uma exato, é o dinheiro. Eles não estão pensando em, tipo, vamos dar apoio para os estudantes, no caso, para o pessoal que realmente quer viver disso, sabe? Eles querem dinheiro, eles querem aquilo que tá grande, que tá forte em outros países, a cultura é mais forte, eles querem trazer para cá, tá E ligado? outra, Só isso. de, cara, alguma vez na vida vocês já devem ter participado de alguma partida ranqueada ou algo assim. Vocês viram um cara com elo platina, diamante, alguma coisa assim, mas jogando igual bronze. Uhum. Basicamente vocês pensaram, elo job. Isso na Coreia é crime federal. A empresa é fechada, paga uma multa milionária, os donos são presos e a pessoa que fez o elo job responde a um processo criminal. Para vocês terem uma ideia. E aqui no Brasil não tem nada sobre isso. Nada. Não, nem vai ter, para ser sincero. Sabe por quê? Porque as pessoas ganham dinheiro. E aí, sabe o que elas fazem? Elas ganham dinheiro, botam os caras lá em cima e os caras ferram a tua ranqueada. E na Coreia, a partir do Platina 1, 2, 1, você começa a jogar um jogo de uma forma muito mais competitiva, de uma forma muito mais profissional. E aqui no Brasil, você começa a jogar isso a partir do mestre. Uhum. Então, por isso a solo kill coreano é tão difícil. Por isso, quando a Cade foi agora fazer uma bootcamp lá, eles falaram, cara, isso aqui é impossível, isso aqui é muito difícil. Por causa disso. Eles não têm esse hábito. Então, as coisas para o Brasil chegar a um meta, para o Brasil chegar a um nível desse, o Brasil tem que mudar em muitas coisas. Não é só em questão do jogador. É uma questão total do país. Vai muito além só do jogador ficar com o mindset da comunidade ser menos tóxica ou algo do tipo. É uma coisa muito mais profunda, muito mais além. O Brasil não tem incentivo nenhum. Como não tem quase nada, digamos, em arte, música, em alguma coisa assim. E no esporte não é diferente para nós. Então, esse tipo de coisa é que deixa o Brasil tão longe competitivamente da Europa, tão longe competitivamente da Coreia, da Ásia e até da Oceania. Entendeu? Então, esse é o grande problema
aqui do Brasil. Falta de apoio, a falta de união e de enxergar que isso pode realmente mudar, pode realmente ser algo que ajude o país. Quer ver uma grande coisa que ninguém nunca tocou nesse assunto? O Brasil vive constantes crises de desemprego. Uhum. Quantas vezes você vê pessoas, até médicos, até nutricionistas, entre outros, procurando emprego? O esporte, como organizações grandes, pode dar esse tipo de coisa. Pode dar um emprego de motorista para alguém, sabe? Então, as pessoas têm que acordar para isso. Tem que haver uma mobilização para isso, para que as pessoas entendam que isso não é só um joguinho. Isso pode mudar vidas, sabe? Então, é muito mais do que se pensa. É muito mais complicado também mexer nisso, transformar o Brasil num país meta. Por isso que a Coreia é tão meta. É um país que tem acho que 4 mundiais seguidos, né? 3 da SKT e 1 da Samsung. Então, é basicamente. E não vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar tão cedo. Eles estão muito à frente em várias coisas de outros países. Talvez a Europa chegue próximo com algumas coisas, está crescendo muito lá, mas por isso que eu falo, o Brasil tem que mudar muita coisa ainda para ele chegar a sonhar a estar no topo. Porque realmente é complicado para o Brasil. Só dando uma continuidade aí, Danzinho falando. Exemplo disso é o CSGO, pô. Os caras, os caras manter, a SK manter o alto nível deles, eles não jogam no Brasil. Eles não treinam no Brasil porque não tem apoio. No cenário competitivo aqui é muito fraco. Exatamente o que ele falou. Tanto isso é o exemplo da SK. Os caras eu posso ir até um pouco mais longe. Você falou até do CSGO, eu lembrei. Eu não sei se a idade de todo mundo aqui, mas eu sou meio velhinho já, meio coroa. Então, assim, eu peguei a época da MBR. A MBR foi o maior time de CS do mundo. Foi o que seria a SKT hoje. E a MBR brasileira. A MBR nunca morou no Brasil, sempre morou na Califórnia. Então, Posso fazer um exemplo em relação a isso Claro. que você fala do apoio? Eu acho, pensando, fazer uma comparação. Eu sempre acompanhei bastante competitivo desde a Season 1. E em relação ao que vocês falam sobre a Coreia, que ela é muito avançada em questão de apoio e coisas do tipo, acho que um ponto que vocês acabam deixando de notar é que é o seguinte, em relação à cultura, sim, que a Coreia vem de uma cultura de esportes faz muito tempo, desde o StarCraft. Então, assim, eles são a primeira região que vem com essa cultura, então eles já têm uma estrutura montada há muito tempo. Por exemplo, quando começou o competitivo de LoL há 6 anos atrás, aproximadamente, na Season 2. Season 1 foi irrelevante em relação a estrutura competitiva. Começou na Season 2, basicamente, os times grandes a se montarem, basicamente. A Coreia já tinha muitos coaches que tinham muitos anos de experiência, por exemplo, 5, 10 anos de experiência trabalhando com gente. E trabalhando com gente no esporte. Então isso já é um diferencial muito grande. E o que também que vocês falam em relação ao apoio, eu acho que isso não é tanto o que diferencia eles da gente. Por exemplo, só pode ver em relação a dinheiro investido e apoio, as duas maiores regiões que tem atualmente são China e Norte América. Norte América está atualmente com o franchise, com o sistema novo que eles implementaram, e tem contratos milionários. Por exemplo, o Impact, que eu estou aprendendo da Liquid, ganha $1 milhão por ano. Isso é uma coisa, tipo, não chega a um padrão brasileiro. E o NA não tem um resultado que a Coreia, por exemplo, que a Europa também tem. E a China também estava com resultados malemar, não tinha um resultado tão bom. O que difere mais, eu acho que também é em relação ao nível de solo kill, que é um negócio que é muito comentado lá fora. Por exemplo, as duas regiões que são muito elogiadas em relação ao nível de solo kill são o quê? São a Europa Oeste e a Coreia. A Coreia, por quê? Porque ela está num centro geográfico que, tipo assim, são várias regiões que conseguem jogar no servidor coreano, que é a China, a Taiwan e a própria Coreia. Então eles têm um nível competitivo de solo kill muito alto, por isso que muitos dos players brasileiros que vão para lá têm essa dificuldade em subir na solo kill. Enquanto que, por exemplo, no Brasil a gente tem no máximo os brasileiros e algumas pessoas de torno, tipo, argentinos, chilenos e coisas do tipo. Então, nosso nível competitivo aqui já é muito mais baixo, desde isso aí. Então, eu acho que
não é nem tanto de questão de apoio. É questão mais, talvez, até falta de talento, por exemplo. É muito mais fácil você achar players bons Se vocês são coach, vocês têm essa experiência quando você fazer uma peneira, coisa tipo, você tiver um exemplo de 100 players inscritos na sua peneira, do que você achar de 10 players. E esse ambiente competitivo no solo kill acaba dando um resultado muito, muito maior. E a Coreia, além de ter esse ambiente competitivo da solo kill, eles têm uma estrutura de esportes que já é muito bem administrada há muitos anos. Então, por isso que eles têm um resultado muito bem avançado, muito bom, digamos assim. É porque assim, Agora, algumas Cid, questões. o Brasil, ele também tem. O Brasil também ele é bem competitivo no esporte no seguinte. Como eu falei, há anos atrás, a MBR era a maior equipe mundialmente no CS. No FIFA também ele tem uma grande força. O último campeão mundial do FIFA foi brasileiro. Esqueci o nome dele agora, foi um moleque brasileiro. E então assim, o Brasil ele tem essa característica, ele consome muito videogame, ele tem. Só que assim, o problema é as grandes empresas querem investir em grandes jogadores. E como o nível da solo kill, no LoL no caso, é muito alto na Coreia, as grandes empresas olham mais para lá do que para cá. Mas Porque só um ponto em relação às grandes. o retorno que eles vão ter é maior. Exatamente isso que eu ia falar. Então, por isso que o apoio lá é muito maior do que aqui. É isso que eu estou botando, é o seguinte, como é que a gente consegue fazer a nossa solo kill, e isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, como fazer a nossa solo kill ser competitiva e ao mesmo tempo chamar o nível de atenção das grandes empresas para cá. Como é que a gente faz para tornar tiro platina, como é lá, um nível competitivo, sabe? É isso que é o grande mistério, esse que é o grande X da questão. Eu queria, sei lá, tentar desenvolver algo. Eu pensei até com um amigo, o Lotus até conhece, um amigo nosso que joga com a gente, o Lônia, ele pensou, não, vamos fazer um servidor de LoL para agariar bons jogadores que sejam bons e que não e queiram jogar juntos para poder crescer juntos e melhorar juntos. Cara, é muito legal, mas na prática isso talvez é muito mais difícil do que você pensa. E aí que está o grande X da questão, como fazer isso, trazer isso para o Brasil. Trazer o coreano, o fator coreano para o Brasil, sabe? Essa é a grande questão, na minha opinião. Cara. Eu acho muito engraçado essa coisa que o Cid falou da peneira, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da a lenda do Faker. Já vai, Taos? Você não quer falar, você não quer escutar pelo menos a peneira do Faker? Você chegou a escutar isso aí? Não citei. Vamos, depois dessa aí eu saio fora. Beleza, vamos lá. Foi o seguinte. O Faker entrou pra peneira da SKT. E aí ele entrou pra peneira e ele começou a ganhar um jogo aqui, um jogo ali, um jogo aqui, um jogo ali. E os coaches e os analistas, o pessoal que tava do RH, né, enfim, começou a perceber que toda vez que o Faker tava no time, eles ganhavam. Tipo, 90% das vezes eles ganhavam. Então, tipo, essa coisa que ele falou do talento é raro, mas conta. Eu, como coach, eu costumo falar que o talento ele é versátil. O talento ele tá dentro do seu gosto, dentro do que você gosta. Porque você pode até ter uma certa predisposição para algo. Você pode ter. Só que eu sendo coach, eu sei que a sua predisposição para algo, ela é menos importante e até mais preocupante em termos de te causar um problema do que o esforço do próximo. E eu acho que o Faker tem os dois. Ele tem um talento e ele tem um esforço. Então, na hora que ele entrou para a peneira da SKT, o que aconteceu foi que eles tiveram que instantaneamente contratar o Faker. Primeiro porque eles não queriam tirar o Faker daquele meio, né? Porque perceberam que ele era muito bom. E segundo, porque com ele participando dos treinos, era impossível para os coaches saberem quem eram os melhores jogadores, porque ele ganhava todas. Ele quebrou o sistema de treino. Antes de entrar pro competitivo. Não é bizarro? Então, tipo...
é muito legal isso de se ver. Muito Sim, o legal. Faker pode ser considerado, acho que a maior exceção à regra que tem. É que são players que, tipo, igual ele, Dopa, alguns em outras regiões em menor grau, obviamente, que tipo, não tem tanto sucesso igual ele. Uhum. São players que, além de ter o talento nato, eles têm a dedicação, que é um nível muito elevado. Uhum. Então, por exemplo, até citando o exemplo da MBR e de alguns times brasileiros que são campeões de nível mundial, eles são exceções à regra. Por exemplo, times da Europa, tipo, na Europa como região, a Coreia como região, conseguem produzir os mesmos resultados que esses times que são exceção do Brasil de forma muito mais constante. Isso que acaba diferenciando eles na dominância que eles têm em relação ao servidor brasileiro, por exemplo. Eles conseguem produzir SKTs, Samsungs de uma forma muito mais constante mesmo. Isso, consistente. Enquanto o Brasil produz um a cada 5, 10 anos. A SK, por exemplo, a MBR acho que foi de 8 a 10 anos atrás o período que eles dominaram. Foi aparecer um outro time brasileiro muito bom no CSGO depois de 10 anos. Essa que é a diferença. Enquanto, por exemplo, a Europa teve Fnatic, teve NiP e vários times que estão no topo lá há muito tempo. Então, essa que é a diferença. É a constância que é produzido o talento, que é através do cenário competitivo, que lá é muito maior. Sim. É isso aí. Não sei se você vai indo agora, Taos. Obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Eu até ficaria mais. Achei que ele já fazia um rap pra gente. Fica pra sábado. Sábado eu meto um rap aí. Quero ver. Tá prometendo, hein? Prometeu. Rapidão. Peraí. Outro motivo de encontrar esses talentos na Coreia, que você vê que isso só acontece na Coreia. Por quê? Porque é um país pequeno que tem metrô em todo lugar. Então, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, quando alguém vem fazer meio que um treino, tá ligado? Contínuo. Fica muito caro para ele viajar, por exemplo, de Curitiba para São Paulo. E sem contar que, tipo, pra ficar uma semana. E se der errado? Tipo, vai ser à toa, que o cara vai vir, vai perder muito tempo. Agora, A logística, Coreia, né? A logística é ruim. Então, a Coreia, como ela vai? Tipo, você vai, pega um metrô, vai onde vai pra Seul. Treina, dorme um dia e volta, tá ligado? Tipo, caso não dê errado, tipo, foda-se, você perdeu um diazinho, não uma semana da sua vida. É isso, mano. Começar pelos poucos, né? Bom, valeu, Taos. Obrigadão. E fica devendo aí o rap pra sábado, hein? Vamos ver isso daí, o que vai dar. Já fiquei até com medo já. Mas valeu, gente. Obrigadão, velho. Falou, boa noite, mano. Valeu, mano. Um abraço. Vocês também. Valeu, abraço. Aí. Então, outra coisinha sobre a Coreia ser forte, já que é separado. Tipo, coreano, eles são muito dedicados. A cultura, cara. Sim. Por exemplo, brasileiro, americano em geral. Que vai, por exemplo, eles fazem stream, fazem o treino lá, jogam, acabando, vão, sei lá, dar uma volta, jogar outro jogo, tipo, dormir, tá ligado? Agora, coreano, eles sempre estão o tempo todo jogando. Acaba treino, joga. Acaba a stream e continua jogando. Eles nunca param. E eles sempre estão melhorando isso. Eles sempre acham pontos a serem melhorados e querem melhorar ainda mais e ser o melhor naquilo. Que é o mindset do coreano. Disciplina. Ele quer ser o número 1. A escola na Coreia e no Japão, se você não é o cara que tá com 10, o cara que tá se destacando, você chega em casa é capaz de você apanhar. Só por não ser o top. Então imagina que negócio opressivo, sabe? Tipo, você vê isso pela indústria da música. Aquela coisa de idol, de K-pop. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas é bizarro. É tipo, você fala, digamos que você é uma criança coreana. Aí você fala pra sua mãe assim, mãe, eu quero ser, sei lá, pro player de LoL. Legal. Sua mãe vira pra você assim, não, você é bonito, você vai ser idol. Aí a sua mãe pega ela fala pra você assim, você é bonito e você vai ser idol. E ela te vende, praticamente, pra uma empresa, tá? Pra uma indústria de música. E aí você vai ser vendido, literalmente, pra indústria de música. E você vai entrar lá e você vai passar o dia inteiro estudando canto, dança, instrumento e tudo que existe de mais instrutivo. Às vezes você nem quer, mas você acaba virando um idol. Então, tipo, o número de, sei lá, de suicídio
entre pessoas desse meio é muito alto. Por quê? Por causa dessa insatisfação e essa falta de liberdade. Então tem lá Caramba, eu nunca parei pra seus pensar nisso, problemas cara. também. Por que você acha que, tipo, o padrão físico da Coreia é tão chato? É magrinho. Não existe gordo na Coreia. Tipo, quando existe, é pro player. Então, E é suporte. sim, é esporte. Então, assim, é, é muito chatinho. A cultura deles é muito espremida, sabe? É um negócio opressivo. Sem contar que normalmente, tipo, quem é ídolo ou trabalha seriamente com uma coisa, ela só pode ficar naquela coisa. Sim, Por exemplo, sim, jogador de LoL ou ídolo não podem namorar de jeito nenhum. exatamente. É, eles não podem ter sua vida, eles só têm que ficar focado nisso. Tipo, É eles não têm mais. porque as outras coisas tiram a atenção dele pro Daquilo. foco. Do foco dele, que é o LoL. Sim. Agora você imagina o seguinte. Você imagina a seguinte situação. O Faker sai da SKT lá com seus 30 anos, porque acabou o tempo dele. E o LoL tá pra morrer. O que ele tem de experiência de vida pra passar pro filho dele? Na real, ele não sai da SKT, ele continua como algum tipo de manager, Sim, alguma coisa assim. ele pode continuar como alguma outra coisa. O que ele pode passar pro filho dele de melhor? Enfiar o filho dele na SKT de algum jeito. Então vem isso também. Entendeu? Tipo, então você nasce de uma situação, tipo, imagina assim, Você disse isso e tal, mas uhum, tem um. Como que é o nome? Uma entrevista bem recente, você vai pesquisar, você vai achar. E ele disse que se ele tivesse um filho, ele nunca iria colocar no eSports. Ele sabe o que ele passa. ele sabe o que ele passa. O preço é muito alto a se Sim. pagar para isso. E é aí que eu falo, quando que um jogador profissional de LoL brasileiro iria aguentar esse preço Pois é. para chegar lá? Isso, Muitos querem chegar no nível da SKT, mas quantos estão dispostos a pagar o preço? Nenhum. pois é. O brasileiro não está disposto a pagar. Aí que fica o ponto, sabe? Tipo, chega a ser engraçado. Então, essas são as duas opções. Eu ia chegar nisso também. Inclusive, valeu o Ale. Ou o cara pega um ranço, né? Na palavra, do esportes ou qualquer coisa do gênero. Ou ele quer enfiar o cara ali de qualquer jeito porque é a experiência que ele teve de vida. É o que levou ele pra frente, sabe? É igual empresário aqui no Brasil. Aqui no Brasil, comércio, né? Comércio, comércio e comércio. Minha mãe é comerciante. Então, pra ela, na cabeça dela, o melhor caminho pra mim é comércio. Porque é o que é a experiência que ela tem. Foi onde ela cresceu, onde ela mudou de vida. Então, a Coreia ela se torna um lugar meio sinistro em relação a isso. É a cultura deles lá. Mas pra não fugir muito do assunto, eu acho legal até a gente abordar aqui, tem um pessoal que tá saindo já que tá relativamente tarde. A gente abordar o seguinte. Até que ponto o Brasil vai demorar para crescer no esporte? Estipulem tempo. Eu acho que mais 2 anos, 3, a gente tem uma estrutura melhor. Só que até lá, e nós coaches? Onde nos enfiamos? Porque o CBLOL, ele tem seu espaço lá. E todo time tem seu coach, ou coaches, né? E no caso da SKT tem 2. Mas pense o seguinte, onde é que a gente vai se enfiar? Porque os times podem subir e descer, podem entrar e times novos, como entrou a T1, como tá subindo a Ilha agora. Porém, se não existe uma comunidade como que a gente está fazendo agora entre os coaches, para onde é que a gente vai? Para onde vai o compartilhamento de informação? Entendeu? Eu nunca vi nenhuma entrevista o de pessoal tá NEC, tipo, NEC conversando com o Joko. Eu nunca vi isso na vida. Pra onde a gente vai? Onde a gente vai se enfiar? Entendeu? Então essa é só pra passar a ideia da proposta, pra mostrar o escuro do Brasil, digamos assim. Porque lá na Coreia eu não sei como é. Mas aqui eu não vejo nenhuma comunicação. Tá vendo esse país escuro? Não tá enxergando nada, né? Sabe então, por quê? então Porque te arda. falta o Ward. Guarda, filho da puta. Por exemplo, informações realmente interessantes, sabe? Por exemplo, NEC.
Ele participa da Game College. Vocês conhecem a Game College? Conhece? Não. Enfim, ele participa da Game College. Para a gente ter algum tipo de informação que seja referente ao NEC, a gente precisa estar pagando, por exemplo, ao invés de a gente simplesmente compartilhar informações entre os mesmos profissionais, sabe? É muita competitividade entre si, será? É muito ego. complicado. É muito Sim, muito altruísmo, ego. Muito ego, Sim. isso. entendeu? Assim, a galera que não tem a intenção de melhorar o cenário na real. A galera tem a intenção de crescer dentro do cenário. Só que crescer, pelo menos como coach, você não cresce sozinho. O coach é o cara que menos pode querer crescer sozinho, porque sozinho não vai conseguir nada. Uhum. O coach, para ele ser bom, ele tem que crescer um time. Para isso, ele precisa de ajuda, ele precisa ser ajudado e ajudar os outros. É o tipo de coisa que, assim, você vê, tipo, o Daniel San, o Karate Kid. Porra, Daniel San bate pra cacete, briga, bate voadora, não sei o que e tal. Você fica maluco se esse cara bate assim, sabe tudo isso, imagine quem treinou ele. Aí tu vai ver, é o Sr. Miyagi, o velhinho, pequenininho, mirrudinho, tá ligado? Aí tu chega assim, porra, caraca, esse velhinho. Aí tu para pra falar com o Sr. Miyagi, não, jovem, você tem que fazer isso, isso e isso, tem que ser. Ele começa a compartilhar. Então, tipo, mano, por que não? Por que não fazer isso também aqui no LoL? Por que a gente tem que tudo querer? Não, eu só te digo o que eu faço se você me pagar R$1.000. Não sei o quê. Brother, hoje em dia, Brasil, ninguém tem R$1.000. É a verdade. Pois é. R$1.000 é doído. É doído. Quem aqui tem R$1.000 agora para pegar, tirar da carteira e pagar uma aula? Ah, R$3, sabe? Sabe? Então, assim, é bizarro pegar e cobrar. Tipo, também não se trata, tipo, isso é questão da vida, tá? Não se trata de você passar coisas gratuitas para o próximo, sabe? Você dá. Você não dá. Sim, mas Você troca. tem uma Você troca, troca. Tipo, é uma troca de informações. Tipo, eu tô passando informações para você e você tá aprendendo isso, com isso. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô aprendendo ao mesmo tempo. E eu não sei de tudo. Você também pode me passar informações que são realmente coerentes. Então, eu não estou simplesmente dando a informação para você, eu estou trocando, sabe? Mas sabe por que eu falo em dar nesse sentido? É porque, assim, se eu passo uma informação para você. Tipo assim, o Alisson, ele tá aqui em cima. Ele chegou e falou, pô, tô tentando ser analista, agora isso aqui. Cara, lá de cá eu falei, mano, pô, ó, eu faço dessa forma, mandei o mesmo relatório que eu mando pro coach, que é o Lotus, lá do time, eu mandei para ele. Falei assim, cara, eu faço dessa forma. Tenta ver se tu gosta e faz igual. Por quê? Porque assim ele vai aprender. Se ele achar legal, ele vai aprender, vai fazer também. Daí ele vai poder passar para outro. Vai passar para outro. Daqui a pouco o nego vai chegar, pô, mas tu aprendeu com o quê? Pô, tu aprendeu. Ah, aprendi com o Deusinho. Mano, beleza, é isso que eu quero. Eu quero, tipo assim, pelo menos, se eu passar, eu passo conhecimento adiante, mas que depois as pessoas lembrem que fui eu, e depois a gente comece a expandir isso. Eu passo pro Alisson, ele passa para outro, e o outro passa para outro, e assim a gente vai mudando. E isso é E evoluindo satisfatório. também. Sim, e isso é satisfatório, porque mostra que eu sei, mostra que eu ajudei, e isso me ajuda também, porque, digamos que cresce para mim. Eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar reconhecimento, que é muito mais importante, até nesse ponto que tá hoje em dia. O reconhecimento é a chave para o dinheiro. Porque se as Sim. pessoas te reconhecem como tão competente, tão bom no que você faz, as pessoas daqui a um tempo vão chegar e falar assim, mano, não me interessa quanto tu cobra, eu quero você no meu time. Exatamente. E aí vem a consequência, saca? Então, assim, você dar, entre aspas, hoje, não é dar por nada. É você estar fazendo o teu caminho, trilhando o teu caminho de uma forma competente. Obviamente, você não pode dar qualquer tipo de informação, falar, não, a Jana com gume do infinito, solo barão. Mano, você não vai falar isso. Tem nexo. Então você tá falando merda e aí tu vai se queimar. Agora, se tu fala uma parada boa, faz uma parada competente, mano, tu vai ganhar reconhecimento e o teu reconhecimento vai te pagar na frente. Então eu acho que é isso que é o grande barato da parada. E muitos desses caras que já estão lá em cima, eles veem a gente que está começando, tentando fazer algo, Como rivais. exato, como Eles acham que é um problema. vai tirar meu trabalho, vai tirar meu esforço, não vão querer me pagar, vão pagar para eles,
entendeu? Ou eles não vão cobrar, entendeu? E vão deixar de pagar para mim que estou cobrando. Então, isso é muito complicado nesse sentido. Por isso que eu só posso ajudar, brother. Eu ajudo. Porque eu sei que lá na frente, em algum momento, as pessoas vão olhar e vão falar, pô, não, foi ele que começou, ele que me ajudou. Então, eu sou muito grato a ele. E é aí que começa todo aquele A cultura da evolução. reconhecimento da né? evolução. É o Bruno Mars, por exemplo. O Bruno Mars hoje é um dos maiores artistas da música no mundo inteiro. E ele começou compondo. E ele fez uma música, vendeu pra não sei pra onde. Fez outra música, vendeu não sei pra onde. Fez outra música, vendeu não sei pra onde. As pessoas, caraca, mano, que música é essa? Da onde esse cara é? Não sei o quê. Quem é esse cara? As pessoas começaram a procurar tanto ele pra fazer música, que ele falou, cara, eu tô com um reconhecimento tão grande pra compor, como compositor, que eu vou começar a fazer as músicas pra mim e tentar botar na rádio. Olha onde o cara tá hoje em dia. O cara é considerado o Michael Jackson novo, da nova geração. Então, basicamente, é isso, sabe? É fazer, trilhar o seu, começar o trilho do caminho sem pensar no dinheiro, mas pensar no reconhecimento, e aí a partir do reconhecimento vem o dinheiro. É isso aí, guys. Bom, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Vamos tentando já estreitar o assunto, pra gente poder fechar e a gente liberar vocês pra naná. Vai mal, eu falo pra caralho. Não, tá ótimo, Dan. Obrigado, aliás. Ninguém? Dormiu. Eu tô suave, vamos dormir. Bom, gente, a gente continua. Eu acredito que esse tipo de conversa não vai ter um cap, né? Um fim. Então, Eu acho que isso daqui sempre vai estar evoluindo e mudando. Então a gente pode estar falando aqui, a não ser que o Luziberto queira falar agora, a gente vai estar tentando realmente fechar isso aqui. E isso vai ter continuidade, sim, depois. Eu acredito que uma vez por semana. Quer falar, Luziberto? Fica à vontade. vai ser estilo aquele filme, uma história sem fim. Exatamente. Tá mais pra efeito borboleta dos coaches. Não, o que eu ia falar era basicamente pra gente se organizar assim e ver um dia na semana, no caso, né? Que normalmente a maioria possa participar, entendeu? Sim, sim. Para que a gente possa saber, digamos, né? Só exemplo, né? Não que seja hoje. Às quintas-feiras, às 11 horas, sempre vai ter a mesa dos coaches, tal, nossa aqui, enfim, porque aí todo mundo, né, meio que se organiza para que, a maioria no caso, né, se organiza para que possa estar ali no caso, né? Se é o melhor horário, se é quinta, se é sexta, não sei, enfim, o dia, né? E aí a gente consegue ter uma maior regularidade com relação a isso, tão próxima de outras organizações, né? Nesse sentido, né? De, por exemplo, sei lá, essas que tem no YouTube mesmo e tudo mais, essa discussão sobre o jogo, ou sobre outras entidades também, eles têm uma certa agenda, né? Que eles conversam. E essa agenda não precisa ser tão dura assim. A gente pode, de repente, fazer um planejamento do mês, né? E aí ter uma reunião assim meio que rápida, focando em que temas podemos, né, discutir nas próximas 4, digamos, né? Ou 3. E aí a gente já começa, né, a ter uma certa regularidade nisso e ter um certo foco nisso também, que aí a gente consegue ser mais específico, né, com relação àquilo. Sim, concordo, Luziberto. Bom, obrigado pela opinião de todos. Foi essa a primeira mesa dos coaches em relação a coaches e métodos de treino. Eu vou estar fechando o vídeo por aqui. Isso daqui vai estar indo para o YouTube, tá?